Olá, colegas! O meu grupo, que é formado por Rafael e Patrícia e por mim, Maila, vamos apresentar sobre a teoria da contingência. Mas o que significa a teoria da contingência? A teoria da contingência, ou teoria contingencial, enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações, ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. Segundo Kevenato, as empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se adequadamente às demandas ambientais. As características das organizações dependem das características do ambiente que estão inseridas. Nesse sentido, o ambiente molda as organizações. A origem da teoria surgiu a partir de pesquisas que foram realizadas na década de 1960 sobre a relação entre modelos de estrutura organizacionais e a eficácia em determinados tipos de indústria. Os resultados surpreenderam, pois indicava que não havia uma forma melhor ou única, e sim que tanto a estrutura quanto o funcionamento das organizações dependiam da relação com o ambiente externo. A pesquisa de Alfred Chandler. Chandler realizou uma das mais sérias investigações abordando a estratégia de negócios. Estudou 4 grandes empresas americanas: a DuPont, General Motors, Sears e Standard Oil. Demonstrou que as estruturas dessas empresas foram necessariamente adaptadas e ajustadas às suas estratégias durante todo um processo histórico envolvendo 4 fases distintas. Essas fases foram a acumulação de recursos, onde nesta fase as empresas preferiram ampliar suas instalações de produção, a organizar uma rede de distribuição. A segunda fase foi a racionalização do uso de recursos. As empresas verticalmente integradas tornaram-se grandes e precisavam ser organizadas, pois acumularam mais recursos do que era necessário. A terceira fase foi a continuação do crescimento. A reorganização geral das empresas na segunda fase possibilitou um aumento da eficácia, fazendo a diferença de custo entre as várias empresas diminuírem. Daí a decisão para a diversificação e a procura de novos produtos e novos mercados. A quarta fase foi a racionalização do uso dos recursos em expansão. A ênfase reside na estratégia de mercado para abranger novas linhas de produtos e novos mercados. Chandler concluiu que diferentes ambientes levam as empresas a adotar novas estratégias, e as novas estratégias exigem estruturas organizacionais. Uma leva a outra. A pesquisa de Durms e Stalker. Esses dois sociólogos industriais, eles pesquisaram em 1961 20 indústrias inglesas, procurando analisar as correlações entre as práticas administrativas e o ambiente externo dessas indústrias. Eles classificaram as indústrias em 2 tipos: organizações mecânicas e orgânicas. O mecanístico, então, foi a coordenação centralizada, padrões rígidos de interação em cargos bem definidos, uma capacidade de processamento de informação, adequação para tarefas simples e repetitivas, adequando para a eficiência da produção. E o orgânico foi a elevada interdependência, intensa interação em cargos autodefinidos, capacidade expandida de processamento da informação e adequado para a criatividade e inovação. A conclusão de Durms e Stalker é que a forma mecanística de organização é uma apropriada para condições ambientais e estáveis, enquanto que a forma orgânica ela é apropriada para condições ambientais de mudanças e inovação. Sendo assim, então, é o ambiente que determina a estrutura e funcionamento das organizações. A pesquisa de Lawrence e Lorge, eles pesquisaram
A pesquisa deu origem ao nome de teoria contingencial. Pesquisaram 10 empresas em diferentes meios industriais devido à preocupação com as características que devem ter as empresas para enfrentar com eficiência as diferentes condições extremas e tecnológicas. Os autores concluíram que os problemas organizacionais são a diferenciação e a integração. Então, a diferenciação é a divisão da organização em subsistemas ou departamentos, de cada qual desempenha uma tarefa especializada em um contexto ambiental. E se houver diferenciação ambiental, aparecerão diferenciações na estrutura organizacional e também na abordagem empregada pelos departamentos. A interação ela é gerada por pressões vindas do ambiente global das organizações para alcançar unidades de esforços e coordenação entre vários departamentos. E a diferenciação versus integração são opostos e antagônicos. Quanto mais diferenciada é uma organização, mais difícil é a solução de pontos de vistas conflitantes dos departamentos e a obtenção de colaboração efetiva. Na pesquisa de João Waldhart, na sua pesquisa analisou a tecnologia e a estrutura organizacional. João estudou 100 empresas, as quais foram classificadas em 3 grupos de tecnologia da produção. Uma delas é a produção unitária, produção em massa e processo contínuo. A produção unitária ela é feita por unidades ou pequenas quantidades, que o processo de produção é menos padronizado. E a produção em massa ela é feita em grande quantidade, onde os operários trabalham em linha de montagem, por exemplo, montadoras de veículos. E o processo contínuo é um processamento em que poucos operários monitoram um processo total ou parcialmente automático de produção. Um exemplo são as refinarias de petróleo siderúrgicas, entre outros. A conclusão dessas pesquisas, então, teve 4. A dependência da organização em relação ao seu ambiente e a tecnologia adotada, as características das organizações, que não dependem dela própria, mas das circunstâncias ambientais e da tecnologia que ela utiliza. E a teoria da contingência, que mostra que as características da organização são variáveis, dependentes e contingentes em relação ao ambiente da tecnologia. O ambiente, então, é tudo o que acontece externamente, mas influenciando internamente uma organização. A análise do ambiente foi iniciada pelos estruturalistas. Como a análise tinha uma abordagem de sistemas abertos, aumentou o estudo do meio ambiente como uma base para verificar a eficácia das organizações, mas nem toda a preocupação foi capaz de produzir um entendimento do meio ambiente. As teorias da gestão têm fase no interior e exterior da organização. O ambiente geral é o ambiente da tarefa. O ambiente geral. Tudo o que acontece no ambiente geral afeta direta ou indiretamente todas as organizações. Como vimos nesse quadro em amarelo, o ambiente geral, então, são as variáveis tecnológicas, econômicas, demográficas, né? Demográficas são o ambiente em que a empresa está inserida, né? E essas condições são fenômenos ambientais que formam um campo dinâmico de forças que interagem entre si. Então, todas elas juntas são variáveis, né? O ambiente da tarefa, então, que são os fornecedores, clientes, grupos regulamentadores, concorrentes, é o ambiente mais próximo e imediato das empresas, né? As organizações procuram aumentar o seu poder e reduzir suas dependências quanto ao seu ambiente de tarefa e estabelecer o seu domínio. A tipologia de ambientes.
O ambiente é um só, mas as organizações estão expostas a apenas uma parte dele, que pode ser diferente das demais. É dividido em tipologias e são características do ambiente de tarefas, então que são ao mais próximo das empresas, de acordo com a estrutura. É homogêneo quando há pouca mistura de mercados e é heterogêneo quando existe diferenciamento múltiplo nos mercados. E de acordo com a sua dinâmica, é estável quando quase não ocorrem mudanças e quando ocorrem, são previsíveis. É instável quando há mudanças o tempo inteiro. Essas mudanças geram a incerteza, inovação e criatividade, ênfase na eficácia, reações variadas e inovadoras. As organizações e seus níveis. As organizações se diferenciam em 3 níveis, como podemos ver aqui no quadro: o nível institucional, intermediário e nível operacional. O nível institucional é composto pelos diretores, proprietários, acionistas, e é onde as decisões são tomadas e onde são traçados os objetivos. O nível intermediário, que vem logo abaixo, atua na escolha e captação dos recursos necessários. E já o nível operacional, então, é onde ocorre a execução das tarefas envolvendo o trabalho com a produção dos produtos e serviços. As organizações são, de certa forma, sistema aberto, pois muitas vezes surgem as incertezas do ambiente. Contudo, são capazes de se anteciparem, se defendendo e se ajustando elas. Podem ser também sistema fechado, uma vez que este nível opera tecnologicamente com meios racionais. É eficiente, pois nela as operações seguem uma rotina e procedimentos padronizados e repetitivos. A estrutura e o comportamento de uma organização são contingentes, porque elas enfrentam constrangimentos ligados às suas tecnologias e ao ambiente de tarefas. Não há, no entanto, uma maneira específica ou melhor de organizar e estruturar uma organização. As contingências, por serem diferentes de cada organização, há uma variação em suas estruturas e comportamentos. Então, a contingência de cada empresa vai ser diferente de acordo com a sua organização. Apreciação crítica da teoria da contingência. A teoria da contingência, então, ela enfatiza o mais recente estudo integrado na teoria da administração. É mais eclética de todas as teorias da administração. Coordena os princípios básicos, como as tarefas, a estrutura, as pessoas, a tecnologia e o ambiente. É nesse sentido, então, que trabalham o conjunto de atividades, não somente a liderança ou somente a diretoria. Nada é absoluto ou universalmente aplicável. Tudo é composto por variáveis, sejam situacionais, circunstanciais, ambientais, tecnológicas ou econômicas. Enfim, diferem em diferentes graus. A abordagem contingencial enfoca as organizações de dentro para fora, colocando o ambiente como fator primordial na estrutura e no comportamento das organizações. De um lado, o ambiente oferece oportunidade e recursos, de outro, impõe coações e ameaças à organização. Cada organização requer sua própria estrutura organizacional, dependendo das características do seu entorno e sua tecnologia. Assim, para a teoria da contingência, os 2 grandes desafios para as organizações modernas são o ambiente e as tecnologias, pois eles variam bastante, então estar de acordo com o ambiente se torna um desafio. A teoria da contingência na enfermagem. Essa teoria tem uma grande relação com o trabalho gerencial na enfermagem, pois dentro de um hospital, por exemplo, existem vários setores que são como se fossem microempresas, e cada microempresa precisa ser administrada e dirigida, muitas vezes de forma diferente de outra, pois cada uma possui funções e operações.
Essas operações influenciam os demais setores, que aqui chamamos de ambientes. Como vimos na teoria da contingência, então, por exemplo, nos setores de um hospital, eles dependem do trabalho do setor do lado. Então, esse ambiente vai influenciar nas atividades de cada setor, né? Se eu vou esperar um paciente vir do setor A, eu preciso adequar o tempo e as atividades do meu setor para que trabalhem junto com o setor ao lado. Então, a teoria da contingência fala muito disso, de se ajustar aos ambientes. Obrigada pela atenção, esse seria o nosso trabalho.